Sondagem de Luís Filipe Menezes, é ele que avaliamos. Nessa sondagem surge ainda uns claros 8 pontos à frente dos outros dois principais candidatos, que estão num empate técnico a rondar os 25%. A nota, todavia, para Menezes é 9 e a tua, Pedro, é um 8. Porquê? Estes resultados destas sondagens do JN, primeiro, são uma grande surpresa para toda a gente, para mim também, e são uma surpresa. Onde esperares Menezes essencialmente mais acima? Estes resultados, enfim, não são um desastre para o PSD, mas são quase, não é? São fraquíssimos. No Porto, vamos começar por aí. Menezes vem galvanizado, enfim, atravessou o Douro com essa pretensão e tem do outro lado dois candidatos. Rui Moreira praticamente ainda não fez campanha e não tem uma grande máquina com ele, e do PS, como sabemos, não tem um candidato muito carismático. Manuel Pizarro não é um candidato para chegar e vencer, portanto, Menezes ainda por cima não tinha, pelo menos até agora, porque Rui Moreira ainda não fez muito, ainda não tinha explicações para isto, o desgaste do governo, do PSD? Eventualmente, mas ligando ainda por cima à Gaia e quer dizer, Carlos Abreu Amorim é efetivamente uma péssima escolha, já que falámos disso e agora está demonstrado. Mas quer dizer, o PSD Porto, este governo atual, nasce um bocado da força que o PSD tinha aqui no Porto e em Gaia, precisamente. Estás a dizer aqui porque hoje estamos a fazer aqui sim, o programa em Gaia. Sim, nós estamos no Monte da Virgem. Mas foi a partir daqui que, através de uma gestão do poder feita, sobretudo Miguel Relvas, Marco António Costa, é através da distrital do PSD daqui que Passos Coelho chega ao poder. Portanto, isto era uma zona muito forte do PSD, era e é uma zona muito forte do PSD, e de repente vemos em duas eleições muito importantes, no âmbito das autárquicas, Menezes, que afinal tem uma margem sobre Rui Moreira, que eu acho que ainda não arrancou para uma campanha muito forte. E Manuel Pizarro, que menos ainda, afinal não tem uma margem muito grande, e em Gaia então há um descalabro, não é? Quer dizer, Carlos Abreu Amorim, nesta altura, surge como terceiro, embora sondagens são sondagens, como todos sabemos. Atrás de José Guilherme Aguiar, candidato independente, e de Eduardo Vítor Rodrigues, que é o que está mas ainda na nem frente. sequer chegamos às vindimas, que são em setembro, não é? Mas ainda falta muito. Mas, de facto, esta sondagem é péssima para o PSD. João, isto que o Pedro diz, estás de acordo, apesar de dares nota 10? Eu lembro que o enquadramento histórico fala de uma noite eleitoral muito difícil para o PS em 2001, quando ninguém esperava, por exemplo, perder o Porto, e Rio ganhou o Porto a Fernando Gomes nessa altura. Sim, quer dizer, o meu 10 tem a ver com este facto. Embora estes resultados sejam fracos para aquilo que se esperava do Luís Filipe Menezes, ele ainda está à frente. Tem 33% contra 25% de Rui Moreira e Manuel Pizarro. Agora, este trabalho do Jornal de Notícias tem aqui um pormenor que ainda não foi referido, que é o triunfo das candidaturas independentes. Ou seja, nós temos Rui Moreira em número 2 no Porto, temos Guilherme de Aguiar, neste momento também em número 2 em Gaia, e temos Guilherme Pinto, que não foi apoiado pelo Partido Socialista e que é o primeiro em Matosinhos. Primeiro nas intenções de voto em Matosinhos. Mas esse é o atual autarca Matosinhos, como se sabe. Certo, mas está a concorrer como independente agora, é verdade? Nós estamos aqui a assistir, e isso resulta deste trabalho sobre destas 10 câmaras, a uma subida, a uma maior confiança das populações nos candidatos independentes. Vamos ver, por exemplo, o que é que vai acontecer em Oeiras, por exemplo, nos arredores de Lisboa. Vai ser um fator importante e surpreendente na minha, a expectativa que eu tenho nestas eleições. Agora, muito rapidamente dizer que, olhando para isto, o que é que eu vejo? Vejo que, afinal, provavelmente, Luís Filipe Menezes tinha razão quando queria que Guilherme de Aguiar representasse o PSD em Gaia. Portanto, como se sabe, o aparelho não quis, escolheu Carlos Abreu Amorim e, neste momento, Guilherme de Aguiar, em pouco tempo, está já a 2 pontos percentuais do candidato do Partido Socialista. No Porto, as coisas parece que não estão fáceis para Luís Filipe Menezes, porque daqui até outubro nós vamos assistir, com certeza, no país, a um maior desgaste da coligação governamental. Isso pode ter impactos negativos para Luís Filipe Menezes, porque se em algumas câmaras o voto de descontentamento nacional funciona, é precisamente em Lisboa e no Porto. Nos grandes centros. E, portanto, não está tão fácil como à partida se previa, embora... Mas a ilusão resultante, então, sobretudo, da dimensão nacional da crise, com impacto nos grandes centros a ideia de que a partidocracia está claramente a perder... Esses são 2 pontos. O terceiro, que é saber se a proposta, hoje em dia, os cidadãos do Porto estão muito mais perto de quem corporiza uma gestão que seja de continuidade em relação ao Rio por contraposição
ao estilo, enfim, diferente de Luís Filipe Menezes, isso ainda está para se perceber, avaliar, eu não tenho ainda temos alguns condições meses para falar o nisso. teu 9. O meu 9 resulta do princípio geral de que os candidatos salta-pocinhas, como Menezes, que salta aqui assim o rio, se arriscam, sobretudo, acabarem por serem mais nefastos do que positivos para os próprios partidos. Mas não te parece que outro candidato do PSD teria ainda mais dificuldades em estar, por exemplo, na frente de uma sondagem? Não sei, eu acho que o Rui Moreira é independente, é verdade, mas subliminarmente está apoiado por Rui Rio. E pelo CDS. E pelo CDS explicitamente, só pelo CDS, mas enfim, implicitamente estará por Rio. Quando critiquei pela primeira vez Menezes, contra o qual, aliás, como autarca não tenho rigorosamente nada, as avaliações têm sido negativas sempre por causa desse princípio geral. Um dos pontos que foquei é que ele se arriscava a passar a Câmara para o PS. Mas a minha pergunta era que parece que o PSD teria outro candidato com mais condições para ganhar o Porto. Talvez Rui Moreira, por exemplo, pudesse ser o candidato apoiado pelo PSD. Mas não é do PSD. Mas poderia ser apoiado pelo PSD, why not? Quer dizer, não há nada que impedisse isso, mas a escolha de Menezes impediu a escolha de Rui Moreira, no fundo. Eu acho que, além do mais, Menezes perdeu também, para não querer exatamente privilegiar a Rui Moreira, perdeu aquela possibilidade de ter liderado uma iniciativa ao estilo. E numa palavra, o resultado da eleição no Porto vai ditar o que vai ser o sintoma de vitória ou derrota generalizada Isso não sei, das porque autárquicas? há muitos candidatos independentes um pouco por todo o lado que não são independentes. São, no fundo, os sucessores naturais do partido contra o qual as direções... Não consegues prever que o Porto venha a ser determinante ainda? Eu penso que não, mas se perder o Porto, se o PSD perder o Porto, perde uma grande Câmara. Este trabalho demonstra que António Costa ganha facilmente, com maioria absoluta, a Fernando Seara em Lisboa. Se o PSD perder o Porto, estaremos à beira de... Com certeza que isso só pode resultar de um grande desgaste e, com certeza, de resultados muito maus para o Partido Social Democrata. Estas eleições autárquicas vão ter algumas especificidades. Uma delas é a rotação. O PS tem, salvo erro, 56 presidentes de Câmara que vão deixar de ser e não vão para outros sítios. O PS não fez isso. O PSD tem cerca de 60 e alguns mudaram de conselho. Portanto, há 110, 120 presidentes de Câmara que vão deixar de o ser e isso vai trazer grandes alterações. Este fenómeno do crescimento das candidaturas independentes, ou se quisermos, contra os partidos do sistema, eu concordo completamente com o João, acho que vai ser um fenómeno que vai aumentar à medida que o tempo passe e que, por exemplo, também estará na base de, apesar de tudo, a nível nacional, o PS continuar sem ter intenções muito expressivas, não vai muito além dos 30%. De facto, há um sentimento antissistema, por razões compreensíveis, que se vai tornar mais evidente. Eu também não subestimaria o problema que pode ter Passos Coelho no caso de ter depois o próprio partido contra. Ou seja, o partido que encaixou mal algumas escolhas nacionais, se perder estrondosamente, vai-se virar contra Passos Coelho e não vai ser fácil. Estou a eternizar este tema. Não, deixa-me só responder a uma pergunta que fizeste há pouco à Graça, que é, se quisesse encontrar um candidato muito mais perto daquilo que é o perfil de Rui Rio, eu acho que o PSD tinha Paulo Rangel, por exemplo, aqui em cima do Norte. E esse é do PSD. Esse é do PSD. Vamos a Vítor Gaspar, o último avaliado esta noite, a nota para o Ministro das Finanças, na semana em que apresentou o orçamento retificativo, também a decisão do Ministério